E aí pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, alguns alunos pediram para fazer um vídeo mais curto sobre treliças, né? Que eu postei a aula, então a aula ficou com mais de 1 hora e 50 minutos. Então eu vim aqui para fazer um resumo, tá? Então eu vou fazendo aqui o procedimento do método dos nós em cima de treliças. E aí vocês, qualquer coisa pausa, volta um pouquinho, mas eu vou tentar fazer um vídeo aí no máximo 15 minutos, tá bom? Então vamos lá. A o nosso exercício, né, daquela aula, inclusive, ele era um exercício com uma treliça que ela era equidistante, as cargas, né, então a reação do lado A e do lado B ficavam iguais. Então hoje eu trouxe aqui uma outra questão da PUC, onde as reações vão ser diferentes porque existe uma assimetria entre a aplicação da carga e as reações, tá bom? Então vamos mostrar aqui para vocês. Ó, então a questão é essa daqui, tá? Primeira coisa, determinar as reações de apoio. 2. Os gráficos de momento fletor, DEC e DEM do pórtico completo, né? Seção mínima de aço, aquele citou laminado, achei até estranho um pouco, mas laminado é necessário para suportar com segurança os esforços submetidos. É aqui, tensão admissível do aço 11.000 kN por centímetro quadrado. Quando ele fala aqui sobre segurança, né, ficou um pouco vago. Eu não sei se a questão estava incompleta no site onde eu peguei, mas se ele fala que tem que ser com segurança, ele devia ter apresentado aqui qual era o coeficiente de segurança adotado. Então, só para já identificar aqui o nosso limitante, nós vamos colocar a carga sem coeficiente de segurança nesse caso aqui. No caso de projeto, você deveria majorar a carga ou minorar a resistência para aplicar um fator de segurança, baseado nos indicadores de norma, é claro. Beleza? Então vamos levar isso daqui, tá? Até para facilitar, eu acredito que foi essa a intenção. A relação entre base e altura, ela está aqui com a relação que deixa os ângulos com 45 graus, o que facilita a decomposição das forças, tá? Então vamos lá. Então vamos iniciar aqui. Vou trazer para vocês para o Excel, tá? Vamos trabalhar em cima do Excel, assim como lá nas nossas aulas, que foi bem produtivo, né? Bem mais produtivo do que na mão aqui no quadro, mostrando na câmera. Fica até bom de visualizar, tá bom? Então eu trouxe aqui, já adiantei para o vídeo ficar um pouco menor, já adiantei aqui a nomenclatura das barras. Nesse caso a treliça ela tem 7 barras, tá certo? E ela tem aqui 5 nós, tá bom? A carga, eu retirei a carga de 500 kg, né? Tinha outra carga aqui, então na questão tinha outra carga aqui de 500 kg, foi a que eu resolvi no outro vídeo. Aqui, só a identificação das forças que vão agir tanto na barra 1, na barra 2, 3 até a 7, ok? Já coloquei aqui de cara o ângulo que é de 45 graus para facilitar na decomposição das forças. E as informações aqui da última parte, tá bom? Então inicialmente vamos fazer a primeira parte da questão, que diz respeito a encontrar as reações de apoio. Logo em seguida, desenhar o gráfico de momento fletor. Lembrando, esse gráfico de momento fletor está relacionado ao pórtico, tá? Então aqui é uma treliça, ela está compondo uma viga, né? Então, basicamente, se a gente fosse, por exemplo, fazer o gráfico de tensão de momento fletor dessa viga inteira, ela não teria essas 7 barras. E você pode também fazer o diagrama com as barras. A diferença é que, quando eu for fazer o diagrama das barras, eu não tenho a incidência do momento fletor, porque esse é um dos princípios da treliça, né? Você trabalhar apenas com tensões consideradas simples para aumentar a esbeltez das barras, né? Então a treliça ela tem uma consideração de consumo menor de material, exatamente porque não tem o momento fletor ali trabalhando de forma, não tem a flexão trabalhando de forma incisiva nas barras unitariamente. Mas o pórtico conjunto, ele é basicamente aqui nesse exemplo, é uma viga biapoiada, né? Que é composta pelo sistema estrutural treliça, tá bom? Então vamos lá. Eu já deixei aqui do lado alguns desenhos que eu usei lá no outro, tá? Que é para facilitar o nosso, não perder muito tempo com essa parte de desenho, né?
Então vamos lá, ó. A gente vai fazer aqui as reações de apoio inicialmente. Vou colocar aqui embaixo. Então, gente, assim, nesse pórtico aqui, já que eu tenho esses apoios de primeiro, nesse caso aqui, segundo gênero, eu tenho correspondentes reações. Então vamos dizer aqui, nesse ponto A, né, eu nomeei esse nó aqui como o nó A, ele vai ter uma reação vertical, porque esse é um tipo de apoio que ele é de segundo gênero. Então o segundo gênero ele vai ter restrições em duas direções. Neste caso aqui, restrição de movimento vertical, reação vertical, então eu vou colocar aqui, ó, RVA, não sei quanto é RVA, então esse zero aqui é da outra questão, eu vou deixar de uma outra questão, né? Eu vou deixar aqui em branco por enquanto. Mas eu também tenho, como ele é de segundo gênero, eu tenho também uma outra reação que ela ocorre de forma horizontal. Então essa reação aqui, ó, nós vamos chamar de RHA, tá bom? Lembrando que esse é o, vamos dizer assim, é o primeiro passo que você tem que dar, na verdade o passo zero, né? O passo zero é você identificar no problema, no sistema que você vai fazer a análise, quais são as reações. Então eu tenho aqui, como esse é um nó que tem um apoio de segundo gênero, eu tenho RH e RVA. São as duas restrições que esse tipo de apoio fornece ao elemento. Já desse outro lado aqui, que eu chamei de nó B, né, vou aproximar um pouquinho mais aqui, está um pouco longe, mas aqui onde eu coloquei como nó B, se você observar, eu tenho também uma reação vertical. Não tenho aqui a reação horizontal, porque esse não é um tipo de apoio de segundo gênero, é um apoio de apenas uma restrição. Então nós vamos chamar isso aqui de RVB, ok? Não existe uma reação horizontal, porque esse apoio não é de dois gêneros. Aqui estão as distâncias, né? O que vão remeter aqui a um ângulo de 45 graus, nós vamos usar lá na frente. Muito bem, primeira coisa, primeiro passo está aqui, ó, reação de equilíbrio do pórtico, do conjunto, tá? Então toda força que desce, lei de Newton, né? Toda força que desce tem que ter uma reação subindo no sentido oposto, com intensidade igual no somatório. Então eu tenho aqui, ó, o somatório das forças verticais. Muito bem, no conjunto, né, o equilíbrio de todo o pórtico, eu tenho aqui quais são as forças que estão descendo? 500 kg. Qual é a força que está subindo? São as duas reações, RVA junto com RVB, ok? Por enquanto eu não sei quem são eles. Então eu vou colocar aqui, ó, lembrando, por convenção bibliográfica, tudo que desce negativo, tudo que sobe positivo. Então a conta aqui ela vai ser a seguinte: menos é um somatório, tá? Então menos, colocar aqui em cima um pouquinho. Então nós vamos trabalhar aqui, ó, menos 500. Vou agora ocultar a nossa unidade, tá? Aliás, vou deixar porque nós temos que fazer a análise dimensional. Eu sempre peço para vocês fazerem isso, então vamos manter a unidade aqui, então, presente, tá? Menos 500, que está para baixo, mais RVB e mais RVA, ok? Que não importa a ordem, então RVA. Isso tudo aqui, para que haja um equilíbrio, tem que estar igual a zero. E aí essa questão de estar em equilíbrio, né? Em sala as pessoas me perguntam: Paulo, por que tem que ser igual a zero? Aí, gente, é o seguinte: equilíbrio significa que existe ali uma anulação de forças, né? Então aqui nós estamos falando de cima para baixo. Então cargas que estão sendo atuantes devido à gravidade, de cima para baixo, tem reações das fundações de baixo para cima, certo? Então essa força tem que ser igual à reação, né? Ou seja, quando eu aplico a carga, a reação ela vai reagir, né, na mesma intensidade, no sentido oposto. Por quê? Porque equilíbrio significa isso, é você ter uma anulação das forças. Se não houvesse equilíbrio, o elemento que está sendo suportado estaria em movimento, no caso para baixo ou para cima, qualquer desequilíbrio, tá? É tipo quando você olha para uma edificação, um prédio,
todo o peso próprio, todas as pessoas lá dentro, móveis e tudo mais, geram um peso, uma carga que vai para baixo devido à ação da gravidade. E as reações existem nas fundações desse prédio, né? Inicialmente essa reação é na laje, que consequentemente passa para os outros elementos estruturais até chegar na fundação. E aí o solo reage com a mesma intensidade, senão o prédio estaria em movimento, tá? Ou seja, a ação vertical estaria andando de cima para baixo, horizontal para os lados, ou um giro com os momentos. Então, para existir equilíbrio, tem que existir também a anulação das forças. Então, voltando aqui, nós temos essa anulação da força. Então, o somatório das forças verticais tem que ser iguais a zero, tá? Para que isso aqui esteja em equilíbrio. Muito bem, dessa equação aqui, inicialmente, nós só conseguimos tirar uma informação. Qual é essa informação? Que RVB mais RVA, você pode colocar um na frente do outro aqui, não tem problema. RVB com RVA vai dar igual a 500, que passa positivo, quilograma-força. Aqui, quilograma-força, tá, gente? Então, guarde isso aqui por enquanto, porque eu não tenho o que fazer nesse momento. Vamos agora para as forças horizontais. E outra coisa, por que eu não tenho o que fazer aqui? Porque eu tenho duas incógnitas e um número inteiro. Então, eu não tenho como sair, a não ser fazer uma relação aqui, que RVA é igual a 500 menos RVB, por exemplo, fazendo o jogo de elementos, né, de componentes da equação, jogando para um lado, mudando o sinal e etc. Isso eu vou usar um pouquinho mais na frente. Vamos aguardar. Por enquanto a gente guarda isso aqui, tá? Muito bem. Somatório das forças horizontais. Gente, a carga ela está atuando na forma vertical. Isso significa que não existe carga horizontal atuando. Se não tem nada atuando, não tem força atuante, não existe força reagindo, tá? Então, de cara, não tem nenhuma força horizontal, então eu já posso colocar aqui que o RHA, ele vai ser igual a zero. Não existe mais nada agindo no sentido horizontal, tá bom? Ok, agora vamos para o somatório dos momentos. Para que o somatório dos momentos? Como a gente sabe, tem três movimentos principais, né? Três equações de equilíbrio: vertical, horizontal e momento, que é o giro, ok? Então, esse pórtico não pode estar girando, então eu tenho aqui que analisar o giro. Para analisar o giro e considerar que ele também está em equilíbrio, e aí eu vou ver as interações das forças, eu tenho que considerar um ponto zero, ou seja, um local onde eu vou usar como minha origem. Vamos usar o A. Eu sempre gosto de usar o ponto, né, o nó, que tem mais reações, porque aí você já elimina isso da conta, diminui o trabalho. Então aqui eu tenho o nó A, ele tem uma reação vertical e tem uma reação horizontal. Então esse nó ele vai ser escolhido como nossa origem. Eu vou até colocar ele de vermelhinho aqui. Esse nó vermelho é a nossa origem, ok? Pronto. Agora eu vou fazer aqui o somatório das forças. Eu vou pegar aqui um print rápido que é pra gente utilizar lá embaixo, tá? Tudo bem. Então aqui, ó, vamos fazer agora o somatório dos momentos. Lembrando que eu ainda não sei quem é nem a força horizontal, a reação horizontal, nem a reação, aliás, a horizontal eu sei. Eu não sei quem são as reações verticais, tanto em A quanto em B. Então, gente, lembrando, momento ele sempre colocar aqui, ó, momento, todo momento é igual a uma força vezes uma distância, ok? MFD, tá? Momento é igual a força vezes distância. Então, tudo que eu fizer aqui, todos os termos que eu colocar aqui, diferentemente do somatório das forças, que é só a força e pronto, aqui eu vou colocar uma força e a distância que ela está atuando da nossa origem, que é o nó A, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, por convenção bibliográfica, quando olha para o seu relógio aí, quer dizer, hoje em dia ninguém mais tem relógio digital, né? É o analógico. Então, imagina o relógio lá da igreja. Então, lá no relógio, ele sempre gira naquele sentido que o ponteiro na geratriz superior ele vai da esquerda para a direita, né? Aquele ali é o sentido horário. Não sei se a câmera vai estar mostrando, mas eu olhando para um relógio aqui na tela,
ele vai estar girando nesse sentido aqui. Talvez esteja invertido aí, você olha para o relógio para ter certeza, tá bom? Então, o sentido que é chamado de horário, porque o relógio, os ponteiros do relógio giram naquele sentido, em convenção bibliográfica, na análise, ela é considerada negativa, ok? Então, se o giro ocorrer no sentido que o relógio gira, nós vamos colocar um sinal de menos. Paulo, por que isso? Porque é do contra, tá? Se a gente for explicar aqui o porquê, vai entrar numa referência bibliográfica muito maior, tá certo? Então, primeira coisa, somatório dos momentos, você vai sempre utilizar o sinal negativo quando o giro que aquela força exercer sobre a origem for no sentido do relógio, tá bom? É do contra. Então, vamos aqui agora fazer, ó, no sentido, qual é a força que está agindo primeiro? Em relação ao ponto A, lembrando que o ponto A é a nossa origem, então tudo é em relação a ele. Com relação ao ponto A, o 500, que é a carga que está atuando aqui, ela está agindo aqui, ó. Vocês estão vendo que a distância dela, se eu pegar um elemento aqui só para mostrar para vocês, olha só, esse elemento aqui, ó, se eu projetar o alinhamento dessa força, ela vai estar agindo exatamente a essa distância aqui, ó. Que distância é essa? Dá para eu saber? Dá. Se aqui esse triângulo está equidistante, né, que tem 2 ângulos de 45, eu tenho aqui então 5 metros mais a metade desses outros 5, que é conhecido como 2,5. Então, o somatório aqui da força, 7,5 metros. E a força quanto é? 500 kg. Então, para saber o momento que essa força está gerando no nó A, que é a nossa origem, é só pegar a força que está agindo, 500, vezes a distância que ela está agindo. É um braço de alavanca, tá bom? É o mesmo princípio de você desapertar o parafuso de uma roda de carro. Quanto maior o braço de alavanca, mais fácil fica de você apertar ou afrouxar, como diz os cearenses, afrouxar essa porca, tá bom? Então vamos lá, ó. Todos os termos têm que ser seguidos por isso. E o sinal na frente do termo vai ser determinado de acordo com como ela faz girar. Então, gente, se você observar aqui eu vou até usar essa linhazinha aqui também, ó. Se você observar aqui esse ponto e a carga 500, olha só que tipo de giro ela está fazendo em torno do A. Essa força ela vai agir aqui, ó, e vai tentar girar A nesse sentido, correto? Esse sentido aqui é o sentido do relógio. Então ele, como eu falei, é do contra, né? Por convenção bibliográfica. Então, se ele está girando no sentido horário, o que é que eu vou fazer com o primeiro termo? Eu vou botar um sinal negativo, tá? Então, eu vou colocar aqui agora a relação desse 500 quilos e como ela está fazendo o A girar. O sinal é negativo. E aí eu vou colocar a carga. Olhem para essa formulazinha do lado, aí M igual a F vezes D. Então, quem é a F agora? A força, 500 quilos. Multiplicada pela distância, que a distância nós vimos aqui que é quanto? É 5 mais a metade de 5, que é quanto? Digam 2,5. 2,5, muito bem. Então, total da força, 7,5. Então, aqui eu vou botar 7,5 metros, tá? Isso daqui é um termo, tá bom? Então, essa força 500 está tentando girar no sentido horário, com uma intensidade de momento que é dada pela multiplicação de 500 kg vezes 7,5 metros, que é a distância que ela está atuando. Ok? Muito bem. Próximo termo. Quem é a próxima força que tenta girar o ponto A? RVB. Então, RVB eu sei quem é? Digam não. Não sabe. Então, aí vamos ver aqui por onde que ele está tentando girar A. Quando essa força RVB atua, essa reação, ela vai tentar girar o A nesse sentido. E faz até bem sentido mesmo, porque se a força está tentando girar num sentido, a reação tem que tentar girar no outro. Então esse sentido aqui é o contrário do relógio, não é? E por convenção bibliográfica, o contrário do relógio é dado como positivo. Então o termo aqui vai ser com que sinal? O próximo termo? Digam positivo. Isso mesmo. Então mais. E aí a força RVB, não sei quem é RVB ainda, então eu deixo aqui. E multiplico por quem? Pela distância. Qual é a distância da minha origem A até o RVB? 10 metros, tá? Tá aí na imagem. Então 10 metros. Ok? Fecho aqui, finalizo. Ok? Tenho dois termos.
Tá faltando só realmente o... Aliás, está faltando alguma outra força? Paulo, tem RHA e tem RVA. Gente, RHA e RVA até podem ter intensidades. A gente já sabe que a RHA não tem, mas a RVA pode ter. Só que eles não têm distância do ponto A. Então, o D vai ser igual a zero. Então, o termo anula, entendeu? Então, a gente já sabe que se a minha origem é A e RVA e RHA estão agindo em cima desse ponto, não existe giro, não existe tendência de giro. Então, o que vai acontecer? Eu simplesmente desconsidero no cálculo dos momentos, tá bom? Então, isso daqui vai ser igual a zero, porque eu não quero que esse elemento fique girando no ar, tá? Porque se não houver equilíbrio no momento, está tudo girando, né? Então, zero. Então, está aqui montado o termo, ó, uma força, uma distância, uma força, uma distância, porque assim é que é montado o momento, tá bom? Agora, se vocês observarem aqui, eu tenho uma incógnita, que é o RVB, e tem o resto aqui, ó, o outro termo, ele é um número inteiro, né? Eu vou obter um número inteiro. Então aqui eu vou conseguir obter o resultado de RVB. Como aqui em cima eu tenho RVB, eu vou substituir o valor que eu encontrar aqui embaixo, tá bom? E aí RVA sai por análise, né? Eu vou simplesmente fazer a mudança dos termos ali e fazer o cálculo, tá bom? Então vamos lá fazer isso daqui. Eu vou fazer aqui, ó, RVB. Eu vou só girar os termos, tá bom? RVB, lembrando que RVB é positivo, vou botar o sinal aqui só para a gente não se perder, vezes 10 metros, isso aqui eu não mudo ainda. Aí agora eu vou botar o igual. Por quê? Porque eu peguei o menos 500 vezes 7,5 e joguei para o outro lado, tá certo? Para ficar bem didático, eu vou colocar aqui o termo simplesmente mudando o sinal, ainda não vou fazer a conta. Então 500 quilogramas vezes 7,5 metros, beleza? Pronto, agora embaixo vou copiar isso daqui, fazendo um passo a passo para ficar bem simples mesmo, tá? Então eu pego aqui o 500 vezes 7,5. Como eu não almocei ainda, vou fazer essa conta não, de cabeça não. 500 vezes 7,5, não vou arriscar. 3.750. Então aqui vai dar mais 3.750. Paulo, qual é a unidade? Gente, você não multiplicou, essa é a análise dimensional, viu? Você não multiplicou quilo por metro? Então, qual é a unidade que eu uso aqui? Quilômetro, né? Isso aqui. Muito bem. Agora, esse 10 está aqui multiplicando, ele vai para lá fazendo o quê? Isso mesmo. Então, eu vou botar aqui, ó. Mais RVB igual... Ó, vou pegar esse termo aqui só para mostrar mais um passo da análise dimensional, tá bom? Ctrl+C. Quando eu coloco aqui, eu vou colocar entre parênteses, tá? Estou usando Excel, mas é como se esse 10 fosse para baixo, dividir. Então tá aqui, ó, dividido para 10 metros. Pessoal, olhem para essa fórmula aqui. Você tem no termo de cima, no elemento de cima, eu tenho quilo vezes metro. E embaixo eu tenho, dividindo, eu tenho 10 metros. Os números eu faço a conta, tá? Vou fazer aqui. E a análise dimensional vai me mostrar o seguinte, ó, quilo vezes metro. E divide por metro. Então, se eu tenho um elemento multiplicando e outro dividindo, eu posso cortar os dois, porque a conta deles dois, né, um dividido por ele mesmo, ele dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, vai sobrar só o quê? O quilo. Isso é análise dimensional. RVB é uma carga que é trabalhada em quilograma-força aqui no caso, né? Sim, então a conta está certa, a análise dimensional está certa, é uma forma de você verificar se o seu cálculo, né, está remetendo ali a informações corretas, tá? Várias questões a gente consegue identificar um erro por causa da análise dimensional, tá bom? Então a RVB vai dar a conta aqui, 375, sobra somente o quilograma, tá? Então eu já encontrei quem aqui? Eu encontrei o meu amigo RVB. RVB é igual a 375 quilos. Vou colocar ele aqui em destaque, que é pra gente não perder, tá bom? RVB é esse rapaz aí. Ok? Muito bem. Agora eu volto aqui em cima, ó. Olha só, volto aqui em cima, tá?
E aí você vê que eu tenho um RVB aqui nessa conta e eu vou agora substituir o RVB, porque eu já sei quem é ele, 375. Então eu vou colocar aqui, ó, RVA igual 500 quilos, certo? 500 quilos. E eu vou colocar aqui menos RVB. Por que eu vou botar menos? Porque ele veio do outro lado da igualdade. RVB. Muito bem. RVB, ele é igual a quem? RVA é igual a 500 quilos menos RVB a 375 quilos. Ok? Então, RVA, eu consigo encontrar ela aqui. RVA vai ser igual a 125. A fome não é tanta para não conseguir calcular isso aqui não. Então, 125 quilos, ok? Pronto, eu encontrei, a primeira etapa foi concluída, eu encontrei minhas reações de apoio, tá certo? Então aqui, ó, já posso colocar, vamos lá. RVA vai ser igual a 125 quilos, ok? RH vai ser igual a 0 quilos, porque nós já encontramos ali embaixo também, ok? E o meu RVB vai ser igual a 375 quilos, que foi o que eu encontrei lá embaixo, tá bom? Tá aqui, RVB, 375 quilos. Muito bem, a primeira parte da questão, que era encontrar as reações de apoio, tá ok, né? Muito bem. Bom, gente, eu vou fazer a segunda parte aqui, tá? Eu vou sugerir o vídeo aqui no final, porque já estou passando da minha meta ainda, 26 minutos já, tá bom? Então, a segunda etapa, onde nós vamos desenhar o gráfico, vem em seguida. Até já, viu? Até já.